Olha, agora nós vamos com moral e fé da igreja. Olha, você pode ter imagens na sua casa, imagem de santos, a imagem de Jesus, pode ou não? Tem alguns que dizem que não pode, que é contra a vontade de Deus, que Deus abomina. Zé Oliveira, boa tarde. Na realidade, qual é a verdade sobre isso, Oséias? Boa tarde, povo de Deus. Que alegria falar de um tema que é tão comentado e às vezes tão mal explicado, usado de forma até de má fé para enganar as pessoas. Nós vamos usar aquilo que é a arma que usam para nos atacar, porque, como fala também o nosso querido Padre Zezinho, muitas pessoas têm o fósforo e não são incendiário. Têm uma faca e não são assassino, mas têm uma imagem também e não são idólatras. Ou seja, é como você usa. Você pode pegar o seu carro e levar alguém doente, ou pode matar alguém usando o seu carro, estando embriagado. Então, é como você usa que aquilo vai ser mal ou bom. Mas indo para a Bíblia, porque infelizmente alguns só usam a Bíblia, porque nós temos o tripé, que é a Sagrada Escritura, que é a tradição escrita, a tradição oral, que é a vida dos santos padres, e toda a tradição da igreja, e temos o magistério, representado pelo Papa, os cardeais, e os seus colaboradores, que são os padres. Então vamos primeiro para a Bíblia. Êxodo 20, versículo 3, fala o seguinte: não terás outros deuses diante de mim, de minha face. Então é usado por alguns irmãos ou católicos não esclarecidos, ou protestantes mesmo. A seguinte passagem, Êxodo 20, versículo 4. Não farás para ti escultura, nem figura alguma do que está em cima, nos céus, ou embaixo sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas, e não lhes prestará culto. A interpretação para este texto é o versículo 3. Não terás outros deuses. Esse não fará para ti não fará deuses. A Bíblia, em inúmeras passagens, ela proíbe o ídolo. E ela sempre vai proibir, e proíbe até hoje. Porque a idolatria é um adultério contra Deus. Deus era acreditado como o esposo de Israel. E hoje nós acreditamos que Deus, Jesus Cristo, é o esposo da igreja. A igreja é a esposa de Cristo. E Deus não aceita amantes adúlteros, no sentido de que nós não podemos traí-lo por outros deuses, pelo dinheiro, pela fama, pela mentira, pelo prazer pecaminoso, por qualquer motivo que seja. A traição, ela é sempre ensinada na Bíblia como idolatria. Então, idolatria é sinônimo de adultério na Bíblia. Então, por isso que a Bíblia condena a idolatria. Mas nunca de imagens, mas sempre de ídolos. Porque Deus não muda de ideia. E se você vê na Bíblia que Deus muda de ideia, vai estudar direitinho, porque está dizendo outra coisa. Porque se Deus muda de ideia, no sentido de mudar porque ele errou, é complicado. Esse não é o Deus verdadeiro. Êxodo 25, versículo 18, 5 capítulos depois, Deus vai mandar fazer querubins de ouro batido, vai mandar fazer palmares e flores. Ou seja, Deus mudou de ideia, ele proibiu há pouco tempo, no Êxodo 24, versículo 4. Ele mandou fazer em Êxodo 25, versículo 18? Claro que não. Ou seja, Deus proíbe sempre os ídolos e manda fazer as nossas queridas imagens, né? 1 Reis 6, 29. Vai falar que o templo onde a glória de Deus estava cheio de imagens. Alguns acusam que por trás das imagens tem os demônios. Lá em Êxodo 31, versículo 1 ao 5, fala o Senhor a Moisés que ele deu o Espírito Divino, não fala Espírito diabólico, para que Bezalel, ele fizesse toda a obra de arte, de prata e de ouro, o Espírito Divino. Então a arte é um dom de Deus. Então não fala a Bíblia que Deus derramou o demônio sobre ele, derramou o seu Espírito. Então, a imagem sagrada, o ícone sagrado é a inspiração de Deus. É Deus que dá esta graça para os artistas. Oséias, se eu ver na macumba, não vai ser do diabo não a imagem, está sendo usada para ele. Se você vê a Bíblia na macumba, ela não vai ser do diabo. Ela vai continuar sendo de Deus.
O ícone que nós temos aqui, a imagem do crucificado. Interessante que os ícones nos falam, os santos, é uma janela que nos leva para o encontro com Deus. Os ícones, mais do que nós olharmos para o ícone, os santos nos falam que o ícone nos olha. Deus nos olha através dos ícones. É uma forma poética de falar que Deus usa o que Ele quer para manifestar o seu poder na nossa vida. Lá em Números 21, Deus usou uma serpente de bronze. O povo começou a reclamar, e Deus permite que venham serpentes venenosas e piquem o povo. O povo se arrepende, Moisés intercede, Deus manda Moisés levantar uma serpente de bronze. E todos que olhassem para ela seriam curados. Jesus, lá em João 3,14, Jesus, interpretando essa passagem, ele fala que essa serpente fala de quem? Dele. Assim como foi levantado o Filho do Homem, assim como foi levantada a serpente no deserto, será levantado o Filho do Homem. E Jesus, sendo elevado, ele liberta toda a humanidade, ele salva. Então, essa serpente, que é uma imagem, ela simboliza a morte de Cristo na cruz, que vence todo o mal. Então, irmãos, nós temos muita base na Escritura para afirmar. Nós podemos, e não só podemos, devemos usar imagens. Não só podemos, devemos. Porque só poder ainda é pouco, nós devemos. Devemos beijar as imagens, amar, podemos até nos ajoelhar. Porque quando nós nos ajoelhamos diante da imagem, não é diante dela e para ela que nós prestamos um culto. O Concílio de Nicéia II fala o seguinte, a honra prestada ao ícone passa para o modelo original. E quem venera o ícone, venera a pessoa de quem nele é reproduzido. Ou seja, quando nós beijamos uma imagem, quando nós acendemos uma vela próximo dela, quando nós nos prostramos, é reconhecendo a glória que Deus manifestou em grandes pecadores e transformou em grandes santos. Porque, por exemplo, quando você olha para uma pessoa que foi miserável como Santo Agostinho, São Francisco, Santa Teresa e tantos outros, mais de 20 mil santos canonizados, nós não estamos dizendo que nós o adoramos, nós estamos dizendo que eles são tão miseráveis, mas a mão de Deus foi tão misericordiosa que transformou esses grandes miseráveis em grandes santos. E por isso, quando nós veneramos um santo, nós estamos dando glória a Deus. Por exemplo, se eu falo, a Elis Barreto tem uma voz bonita. Quem foi que deu a voz a ela? Foi o Senhor. Eu estou glorificando a Deus pela música dela. Quando eu falo que alguém prega bem, o dom da palavra foi Deus que deu, não é mérito da pessoa. Eu estou glorificando a Deus. Uma certa vez, só para terminar, ilustrando um pouquinho, um certo homem, no caso São Luís Grignon de Montfort, ele estava diante da imagem de Nossa Senhora e depois ele foi para o Santíssimo Sacramento. E uma pessoa o questionou: por que você vai primeiro para a imagem de Nossa Senhora? Tem que ir primeiro para Jesus. Aí ele falou: primeiro Jesus passou por ela para poder estar aqui. E eu faço o mesmo caminho que ele fez. Nós precisamos, irmãos, fazer o mesmo caminho que Jesus fez. Passar também por Nossa Senhora. Contar com os santos. Nós não somos um monte de egoístas, nós somos uma família. Então a Bíblia dá base, só para você memorizar um pouquinho. Êxodo 31, do 1 ao 5, 1 Reis 6, 29, Números 21, Êxodo 25, 18. Fala diversas vezes sobre imagens. Lembrando, ídolos nunca, imagem sempre. Você é imagem de Deus. Você reflete a glória de Deus. E se você se acha católico, moderno, porque não tem mais imagem, cuidado. Você pode estar virando um herege, alguém que abandonou a fé. Que o próprio Senhor te dê a graça hoje de abraçar a fé. Vamos ainda dar alguns exemplos concretos. Eu até falei isso em outro momento, eu estava com o Yuri, ele está aqui como testemunho, né? Eu estava vindo pregar sobre imagens em outro programa aqui. E eu pedi no meu coração: Senhor, eu queria algo concreto sobre as imagens. Eu não queria só falar sobre a Bíblia, que já é tudo, sobre os santos, que já é tudo, mas eu queria algo do meu dia a dia. O Senhor ouviu a minha oração, que eu fiz só no coração. Comecei a falar no ônibus com o Yuri sobre as imagens. E o que aconteceu? Quando eu comecei a falar um pouquinho, teve uma senhora que pediu licença. E falou: posso falar? Pode.
e ela deu um testemunho que ela era protestante há mais de 10 anos, e que o filho dela, ela foi convidada para uma missa do padre Antônio Furtado, e aconteceu que nessa missa ela se sentiu atraída, né, de forma diferente, e aconteceu que o neto dela tinha epilepsia. E ela voltando para casa, ouvindo a Rádio Shalom, ela ouviu uma proclamação que falava que o filho dela, o neto, melhor dizendo, ia ser curado através da imagem de Nossa Senhora de Fátima. Ela ficou logo armada, porque ela nunca pegou a imagem. E nem sabia que imagem era essa. Quando ela foi no caminho, ela pediu ao Senhor um sinal. E ela encontrou no caminho uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, é um retrato mesmo, e tinha o nome Nossa Senhora de Fátima, que ela não conhecia. Ela beijou. Quando ela chegou em casa, o netinho dela, melhor dizendo, perdão, perguntou se eles iam brincar no parque, porque toda vez que ele ia brincar, ele passava mal, porque ele tinha epilepsia. E aconteceu o quê? Ela falou que ele estava curado. Eles foram brincar, e ela falou para mim que já estava com mais de 5 anos, que ele não dava mais nenhum ataque sem nenhum remédio. Depois disso, ela se tornou de fato católica, ela era junta mesmo na igreja evangélica e casou. O esposo dela não queria casar. E através de Nossa Senhora, por um beijo e uma imagem, que é algo simples, Deus faz como Ele quer, é Deus. Deus curou através de um lenço, da sombra de Pedro, e Ele continuou curando através, não é as imagens que cura, mas através de. E através desse beijo da imagem, o que aconteceu? Aquela mulher teve uma experiência de milagre, porque a epilepsia não tem cura. Mas para Deus tudo tem cura. Para o homem, para o médico normal não, mas para o médico dos médicos e para a enfermeira das enfermeiras, tudo tem cura. Então hoje eu te convido, se você tem resistência às imagens, faça a experiência. Oséias, eu não preciso. Deus não precisa de você, mas Ele te ama e te quer. Faça também a experiência de ser humilde. Procure também esta devoção. Você pode ser santo sem os irmãos? É difícil. É mais fácil ir para o inferno, porque o inferno é o lugar dos egoístas. Mas Deus te quer no céu. E esses inúmeros de irmãos que estão no céu também te querem. E eles estão, como fala em Apocalipse 6, intercedendo diante do Senhor, porque fala que as almas dos justos estão intercedendo diante de Deus, para que você vá para o céu. E quem blasfema contra os santos são da descendência da serpente e do lado da besta. E você não é besta, você é filho de Deus e amado. E eu te convido hoje a ter essa experiência com Nossa Senhora, com os santos e com as imagens que é a inspiração de Deus. Amém.